Olá, sejam bem-vindos ao podcast Entre Vidas e Vetores. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Giovana. Eu sou o Rafael. E eu sou a Letícia. Vivemos em um mundo que muda o tempo todo. Novas tecnologias, novas formas de viver, de se deslocar e, junto com isso, novas ameaças à saúde também surgem. Algumas doenças aparecem de repente, outras retornam mesmo depois de terem sido controladas. E ainda aquelas que continuam afetando milhões de pessoas, mas permanecem esquecidas. Hoje, vamos entender melhor o que são as doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas e o que está por trás do seu aparecimento. Eu vou falar agora um pouco sobre os conceitos de doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas. As doenças emergentes são aquelas que surgiram recentemente ou aumentam muito sua ocorrência. Um exemplo histórico é a AIDS, identificada no início dos anos 1980 e na época causou medo, preconceito e milhares de mortes, mas hoje, graças aos avanços no tratamento, tornou-se uma condição crônica controlável, embora ainda exija atenção constante. Outro exemplo é a Covid-19, que surgiu em 2019 e mostrou como novas infecções ainda podem gerar crises globais, mesmo em tempos de alta tecnologia. As doenças reemergentes são aquelas doenças antigas que voltam a aparecer. A poliomielite, por exemplo, estava praticamente erradicada, mas tem reaparecido em algumas regiões devido à queda na vacinação. Já as doenças negligenciadas são aquelas que afetam principalmente populações minoritárias e recebem pouco investimento em pesquisa e tratamento. A doença de Chagas é um exemplo clássico. Transmitida pelo barbeiro, ainda causa sérios problemas cardíacos em muitas áreas rurais da América Latina. Esses três grupos mostram que as doenças infecciosas continuam mudando com o tempo, acompanhando transformações sociais. Agora, o Rafael vai falar sobre os fatores determinantes que influenciam nessas doenças. Agora que já entendemos o que são as doenças emergentes e reemergentes, é importante pensar o que faz com que elas surjam ou retornem. Essas doenças não aparecem do nada, elas estão diretamente ligadas às transformações no ambiente, na sociedade e no comportamento humano. O desmatamento, o aquecimento global e as enchentes alteram o habitat de diversos animais e vetores, aproximando das populações humanas e facilitando a transmissão de novos agentes infecciosos. Mas não é só o ambiente que muda, a urbanização rápida e a globalização também têm papel central. O crescimento desordenado das cidades, muitas vezes sem saneamento adequado, aliado ao intenso fluxo de pessoas e mercadorias, cria condições perfeitas para a disseminação de vírus, bactérias em escala mundial. Com isso, surge outro ponto, a mobilidade urbana e o comércio internacional. Hoje, um agente infeccioso pode atravessar o planeta em poucas horas, como vimos com a Covid-19, mostrando quanto o mundo está interligado, inclusive em termos de saúde. Além disso, enfrentamos o desafio da resistência antimicrobiana, causado pelo uso excessivo e inadequado de antibióticos. Isso faz com que o micro-organismo se torne mais resistente, dificultando o tratamento e o controle de várias doenças. E, por fim, não podemos esquecer das mudanças sociais e comportamentais, a queda na taxa de vacinação, o aumento da desigualdade, os deslocamentos populacionais contribuem para o reaparecimento de doenças que antes estavam sob controle, como o sarampo e a poliomielite. Esses fatores mostram que a emergência e reemergência de doenças são resultado de um conjunto de interações complexas entre o ser humano, o ambiente e o desenvolvimento social. Agora, quem vai falar é a Ana Beatriz, sobre os impactos das doenças na saúde pública. Olá, pessoal! O impacto na saúde pública das doenças emergentes e reemergentes é um tema delicado, pois essas doenças têm peso triplo na saúde pública, na economia e na sociedade. Uma epidemia, como a do Zika vírus, pode gerar um colapso temporário das infraestruturas de saúde e os custos são enormes, envolvendo hospitalização, medicamentos, procedimentos e o afastamento do trabalho. O Brasil sentiu isso. A epidemia de Zika, que ocorreu em 2015 a 2016, causou um aumento acentuado nos casos de microcefalia, gerando custos adicionais e impactos duradouros na vida das famílias afetadas. Além das emergentes e reemergentes, vamos destacar as doenças tropicais negligenciadas, também chamadas de DTNS. A prevalência global estimada dessas doenças era de aproximadamente 552 milhões de casos em 2019, e é um problema de desigualdade com um recorte de gênero. As taxas padronizadas são mais altas em mulheres do que em homens, e essa disparidade é observada especialmente entre os 20 e 24 anos de idade. A grande consequência, em termos de morbidade, é a perda de saúde e expectativa de vida. No campo econômico, isso resulta diretamente na redução da capacidade de trabalho.
Essa perda deve ser analisada sobre diferentes perspectivas: a do indivíduo, da população, do sistema público de saúde e até mesmo do sistema previdenciário. Por exemplo, a perda de produtividade individual por uma doença tropical negligenciada pode ser menor, mas o impacto geral em nível populacional pode ser maior devido à sua maior prevalência. O principal obstáculo é a falha no sistema de vigilância. A maioria dos casos permanece sem detecção ou é classificada incorretamente. Isso acarreta em atrasos significativos na detecção e resposta a surtos. Estamos vendo o ressurgimento de infecções antes controladas e a falência de estratégias tradicionais. A carga de morbidade e mortalidade é ampliada por fatores como mudanças demográficas, migrações, conflitos e a deterioração de centros urbanos. É urgente adotar abordagens inovadoras para o controle e prevenção. O desafio é grande, mas a vigilância é o primeiro passo para evitar as catástrofes de amanhã. Agora nós vamos chamar para a nossa conversa a professora doutora em enfermagem Cristina Hansley, formada pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Ela vai nos contar um pouco como funciona a vigilância epidemiológica, quais suas funções e seu desdobramento para a sociedade. Oi, vamos lá então. A vigilância epidemiológica, ela faz parte de uma das 4 vigilâncias que existe no SUS, né? A vigilância epidemiológica, ambiental, a sanitária e a vigilância social do trabalhador. E ela tem como objetivo principal o monitoramento e a identificação dos agravos para que a gente possa fazer ações de combate, né, a surtos e epidemias. Então, ela vai monitorizar a ocorrência desses agravos, tanto de forma passiva, né, através da notificação compulsória, quando o agravo já acontece, e aí todos os serviços são obrigados a fazer essa notificação, e esse é um problema muito grande que nós temos, porque os profissionais, no Brasil nós não temos essa cultura da notificação, então ou os profissionais não fazem, ou eles fazem, mas fazem de forma incompleta, e isso precisa ser muito bem registrado, né? Isso a gente tem nos outros países uma estatística muito boa em relação a isso, ou de forma passiva, que são, no caso, os hospitais sentinelas, que ficam, né, aguardando. Quando você tem ali um caso, você também vai poder ir atrás e disparar as ações. É muito importante que seja feito, porque quando você tem a ocorrência de um agravo, dependendo dele, você precisa de ações de bloqueio, né, de vacinação das pessoas que tiveram contato, você precisa muitas vezes de quimioprofilaxia para evitar que aquele agravo se espalhe, né, e ter outras pessoas acometidas por ele. Então, por exemplo, no caso de uma meningite meningocócica, do sarampo, de outras doenças também, né? Então, tem toda essa questão da investigação e prevenção dos agravos. Também existe, então, no caso, a gente cuida da tuberculose, da hanseníase, de doenças em eliminação, como a toxoplasmose, as verminoses, né, o Chagas, outras doenças, e também nós temos as investigações, e isso tudo a gente coloca num sistema que chama SINAM, né, um sistema que parte ali desde o município, do menor, né, que é o município onde tem as ocorrências, até o maior, que é lá, que chega lá no Ministério, precisando de fazer outras ações, até a nível do país inteiro. Também temos a questão da imunização, né, que são as vacinas, todo esse controle, isso é muito importante, né? O Brasil, é um país tropical, é um país quente, também tem a questão de ser um país continental, então a rede de frio é algo muito sério, né? A gente conseguir manter os imunobiológicos entre 2 e 8 graus, com uma logística toda adequada, então isso também é bem trabalhoso, e o Brasil, ele é um modelo, assim, para todo mundo em relação a isso, né? Nós também temos vários sistemas, né, que a gente administra de informação, entre eles o SINASC, que é o Sistema Nacional de Nascidos Vivos, e nós também temos o de óbitos, né? Então, todos os óbitos também são classificados, e inclusive alguns deles são investigados, como os óbitos infantis e os óbitos de mulheres em idade fértil, né? Óbitos maternos também, todos esses no Brasil são investigados para ver se são causas que poderiam ser evitáveis ou não, e assim mudar as estatísticas de mortalidade infantil, morte materna, entre outros. Então, a vigilância epidemiológica tem uma ação muito importante, ela funciona 24 horas, 7 dias por semana. A Ana mesmo já teve algumas experiências comigo, de eu sair correndo para que acabou a luz, e a gente tem que, né, manter a rede de frio toda, enfim. E sábado e domingo fazendo bloqueio do sarampo, atendendo dengue, enfim, são todos os tipos de doenças, né? A gente tem que estar realmente muito em cima, e é algo muito trabalhoso que a gente tem mesmo, mas também muito gratificante, porque o raciocínio epidemiológico a gente adquire ao longo do tempo, né? Entendendo quem teve contato com quem, originou aonde,
que fatores que favoreceram, né, o aparecimento daquela situação. Então, por exemplo, os bolsões de não vacinados, a queda das coberturas vacinais, né, isso tudo acaba facilitando a introdução de doenças, e a gente entender esse processo, né, quem foi o primeiro, quem foi o último, né, o último caso, por quanto tempo que já está acontecendo, são informações que são muito relevantes e que ajudam a vigilância a ter essas ações, né, para impedir que os agravos se avancem e acometam muitas das pessoas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada, Cris, por ter aceitado o nosso convite e compartilhar sua experiência e conhecimento conosco. Eu sou a Bárbara e eu vou falar um pouco sobre estratégias de controle e prevenção em epidemiologia. Com fins práticos, a prevenção geralmente é classificada em 4 categorias ou níveis, relacionadas com as diferentes fases de desenvolvimento da doença. Primeiro temos a prevenção primordial, que é responsável por intervir nas condições sociais, econômicas, culturais, para evitar que padrões de risco se consolidem. Sendo um exemplo de medida dessa prevenção, temos as medidas redistributivas da renda econômica. Por conseguinte, temos a prevenção primária, que é responsável por reduzir a incidência, controlando causas e fatores de risco, sendo que um exemplo de medida dessa prevenção é a imunização ou quimioprofilaxia de contatos. Por conseguinte, temos a prevenção secundária, na qual consiste em detecção precoce, rastreamento, diagnóstico em estágios iniciais para reduzir gravidade e complicações. Como exemplo de medida dessa prevenção, tem-se a busca de sintomáticos respiratórios. Por fim, nos tipos de prevenção, temos a prevenção terciária, na qual envolve cuidados, reabilitação, minimização de sequelas e sofrimentos em pessoas já doentes, que, como exemplo de medida, tem o controle de infecções oportunas em pacientes com AIDS. Com isso, também temos tipos de medida de controle epidemiológico, como medidas voltadas ao agente, na qual envolve a cloração da água e esterilização de equipamentos, por exemplo, medidas voltadas ao reservatório, como a imunização de animais e o controle sanitário, porta de saída, na qual evita-se que o agente deixe o reservatório, via de transmissão, que impede a contaminação de água, alimentos, solos, controle de vetores e hospedeiros intermediários e desinfecção ambiental. A porta de entrada, que protege pessoas suscetíveis, evitando picadas de vetores, uso de preservativos e envolve cuidados com feridas e higiene. E por fim, nos tipos de controle, temos o hospedeiro suscetível, na qual há intervenções específicas, como vacinação e profilaxia, ou inespecíficas, como promoção de estilo de vida saudável. A partir do último exemplo de medidas de controle epidemiológico, a gente pode perceber a importância do papel das vacinas, como uma forma de erradicação de doenças e interrupção da cadeia de transmissão dessas doenças. Dessa forma, temos que a educação e comunicação em saúde são ferramentas essenciais para promover o bem-estar coletivo. Elas ajudam as pessoas a compreenderem melhor os riscos, adotarem hábitos saudáveis e participarem ativamente das ações de prevenção. Dessa forma, é importante que os governos, tanto internacionalmente falando quanto nacionalmente, se juntem para fomentar a saúde da população coletivamente. Agora, a Giovana vai falar sobre exemplos de doenças emergentes e negligenciadas, com enfoque no Brasil. Olá, pessoal! Começando com o Zika vírus, que apareceu no Brasil em 2015, ele é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. O Zika parecia inofensivo, até se ligar aos casos de microcefalia em bebês. Isso gerou um grande caos, especialmente no Nordeste. O surto mostrou como mudanças climáticas, urbanização desorganizada e a falta de saneamento podem criar o cenário perfeito para um vírus se espalhar. Agora, falando do Ebola, o vilão do continente africano. Ele é um vírus altamente letal, transmitido por fluidos corporais. O que mais pesou na sua disseminação foi a fragilidade dos sistemas de saúde locais, a mobilidade populacional e o medo coletivo. Apesar da alta mortalidade, o controle veio com isolamento, educação em saúde e cooperação internacional. E claro, não dá para esquecer da Covid-19, que virou o mundo do avesso. Causada pelo SARS-CoV-2, ela escancarou o impacto global de uma pandemia, com milhões de mortes, colapso econômico e mudanças de comportamento, que a gente sente até hoje. Mas a vacina foi a grande virada, mostrando a força da ciência e da colaboração mundial. Mas nem só de pandemias midiáticas vive a saúde pública. No Brasil, temos as doenças negligenciadas, como a doença de Chagas e a leishmaniose, que continuam afetando populações vulneráveis. Elas estão ligadas à pobreza, moradias precárias e pouco investimento em pesquisa e prevenção. O tratamento existe, mas o acesso ainda é um desafio enorme. E o que todas essas doenças têm em comum? Elas mostram que a saúde não é só biologia, é política, ambiente, comportamento e desigualdade social, e que sem vigilância, educação e solidariedade global, o próximo surto pode estar mais próximo do que imaginamos. Assim, podemos concluir que a ciência avança, as vacinas salvam, mas nada substitui o poder da consciência e da empatia.
Enquanto houver desigualdade, desinformação e descuido com o planeta, novas doenças vão continuar surgindo. Mas, se a gente aprender com o passado, agir no presente e pensar no futuro, talvez o próximo surto encontre uma humanidade mais preparada e mais unida. Porque cuidar do mundo é o primeiro passo para cuidar da gente. Esse foi o Entre Vidas e Vetores, o podcast que prova que a ciência e a empatia caminham lado a lado. Até o próximo episódio.